E, na verdade, o que me consolidou um pouco mais, como vamos chamar assim de um porta-voz de São Paulo, foi naquele lamentável episódio da morte do Serginho. Uhum. Do São Do Caetano. São Caetano, que eu presenciei tudo aquilo, eu vi como foi, tentamos ajudar da melhor forma possível, acompanhei tudo, fui para o hospital onde foi constatado o óbito dele. Na minha opinião, já estava no caminho, né? Já estava parado, mas tentaram reanimar e tudo. E aí viraram uma culpa para o São Paulo, como se o São Paulo fosse responsável. Quer dizer, o Seito é de um outro time, tem um problema, um acidente, vai. Mas peraí, mas como que tentaram jogar a culpa pro São Paulo? Isso, você não Antes faz... de saber o diagnóstico? Porque depois viu que ele tinha um problema com o coração. Não, porque e ele tal. morreu. É isso. Morreu. Uhum. Não tinha atendimento. Aí entrou aquela polêmica toda de que o estádio de futebol não é um hospital. Nós temos um centro médico lá e tínhamos, era ótimo, com tudo lá dentro. Mas peraí, eu tive até uma discussão, que hoje somos bons amigos, o Datene e eu, e outro que também bateu forte foi o Cabrini naquele dia. Eu dei entrevista no Jornal Nacional às 7 horas da manhã, que sabe, Jornal da Globo, Nacional e tal. Porque quiseram imputar ao São Paulo a falta de atendimento. Eu falei, na Fórmula 1, o Seito deu um acidente dentro do carro, até recolher o piloto e levar para o hospital, demora mais. Nós levamos 3 minutos e meio para levá-lo até o centro médico, né? Que é o fato de você dar o diagnóstico, enxergar o caso. Você não vai sair com o desfibrilador, o cara passou mal, você vai pôr o desfibrilador. O cara tem que ter diagnóstico, tem que olhar, fazer... E aí eu provei, até pelo tempo, né? Depois, no dia seguinte, o Cabrini me chamou no jornal dele, que era do SBT, quase que se desculpando. Você tem razão, o tempo foi o mínimo possível. E naquele momento, se ninguém defendesse São Paulo estava arrebentado, porque iam imputar todas as ideias, as certezas. Eu falo muito uma frase assim, jornalista e muita gente, né? Muita gente tem certeza do que não sabe. O especialista disse, um especialista falou no assunto. Quem é o especialista? Veio da onde? E você reproduz o que o especialista disse com absoluta certeza. Você não investiga, você não pesquisa, você não sabe se ele é o melhor especialista, se tem um outro que diga o contrário dele e também tem a mesma repercussão. Então, aí eu fui em defesa do clube, né? Pelo fato, não em defesa porque é o São Paulo. Se tivesse culpa, eu ia também admitir. E ali acho que as coisas saíram muito bem, tanto que o day after lá, todo mundo me chamando para explicar de novo e tal, eu ao lado do presidente Marcelo, e as coisas saíram bem. Saíram bem, lamentavelmente a morte do Serginho é irreversível, e eu lamento muito, mas ele foi um cara que, após a morte dele, muita coisa foi revista. Como sempre, né? O avião que cai traz a segurança para o próximo voo, né? Sim. E ele trouxe segurança de ter o desfibrilador dentro do campo, que talvez não tenha sido usado nenhuma vez até hoje, assim, de forma efetiva. Mas é importante ter os cuidados, os exames prévios, a gente poder dizer que o cara não pode jogar, isso ter peso. Porque imagina, chega para você e fala, você não pode mais jogar. Fala, pô, Marco, eu vivo disso, pô. Pelo amor, qual a chance que eu tenho de morrer com isso? Uns 5%. Eu prefiro correr 5% de risco do que 95% de pobreza. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. O limiar dessa história é complicadíssimo, né? Então, às vezes, mas ficou mais fácil para o médico falar, você não vai jogar. Você lembra o caso de tal pessoa? Verdade. E a gente teve, recentemente, na verdade, foram 2 casos de exames que a gente não faz aqui no Brasil e que jogadores perderam transferência por causa disso. A gente teve o Jean-Pierre lá, né, que teve um negócio, era pro futebol turco? Foi futebol turco, não é isso? E é um exame que a gente não faz aqui. Então, assim, tem uma história. E teve um outro jogador recentemente que rolou isso também, só que eu não lembro agora de qual time. As arritmias cardíacas são um risco muito grande, que elas não têm data para aparecer. Né? Você faz exame, às vezes elas ficam subclínicas, elas não se evidenciam. Então, imagine quanto tempo o Agüero jogou até ter um problema desse, né? Então, a doença, ela às vezes é extremamente clara, visível e às vezes extremamente escondida. E faz tudo, faz exame, mas pode acontecer, é um ser humano, é falível, né? Mas você não pode deixar de buscar as evidências. Está sempre prevenido para alguma coisa. Ou, no mínimo, dizer, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Isso aqui é um evento extraordinário. Tá certo? Não pode? É possível também. É possível também, mas olha aqui, eu medi, eu fiz aquilo, o prédio caiu, mas olha aqui os cálculos, está tudo aqui. O que aconteceu? Teve um abalo sísmico lá embaixo e tal. Bom, aí eu não posso prever. Né? Então é mais ou menos isso. Você tem que estar com todas as provas que tudo está certo.
E aí, não, aí o resto é acidental, né? E aí, cara?